Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Já está conosco o professor Hamid Alexandre Cecim, nosso companheiro das quintas-feiras, que tem sempre orientações seguras para todos nós que queremos ter uma vida saudável. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, nós falamos rapidamente aqui sobre lúpus na semana passada. Medicamento para controle de lúpus pode provocar sangramento interno no paciente? É bom dizer que o lúpus em si, isso não acontece, mas existe uma forma de lúpus chamada síndrome antifosfolípide. Até é bom informar que essa síndrome, variante do lúpus, ela começa com uma trombose venosa na perna, profunda. E a indicação aqui, por causa da trombose, é da anticoagulante, quer dizer, que raleia o sangue. Se sangrar, então qualquer sangramento, ou por exemplo, dar um outro remédio para inibir isso, a pessoa sangra. O lúpus em si não, mas essa é uma forma de lúpus, síndrome antifosfolípide, é um nome complicado. Que caracteriza a doença são as tromboses, tanto de membros inferiores como cerebrais, que às vezes a primeira manifestação pode ser um acidente vascular cerebral. Em pessoas jovens, geralmente mulheres. Então é um tratamento especializado, que exige profissional que realmente conheça do assunto. Não, tem que fazer medições e tempo de coagulação sempre, tal de INR que a gente fala, né, para controlar esse tipo, senão pode sangrar. Professor, um farmacêutico pode receitar medicamento? Não pode. E qual é o papel, então, do farmacêutico numa farmácia? É orientar o paciente com a receita, como ele deve tomar o remédio, etc. Mas isso o médico também não escreve, né? Ele poderia fazê-lo, quer dizer, quando há dúvidas, né? Por exemplo, não entendeu a letra. Nós já voltamos aqui, ó. Ele é um tradutor de letra de médico? É um tradutor. Ou quando não existe aquele medicamento, se for genérico, ele pode substituir. Se for genérico? Se for genérico, o remédio de marca, o farmacêutico não pode substituir. Por que, professor? O de marca ele não pode e o genérico pode? Porque o genérico, ele é igualzinho ao outro. O receitado genérico, o genérico é exatamente a mesma cópia. O remédio de marca... Ele não tem a droga adicional que o remédio de marca contém. Isso. Às vezes o veículo que transporta aquele remédio de marca é diferente. Então é por esse motivo. Agora, a prescrição é um ato exclusivamente médico. Professor, isso é um sinal mais do que claro de que o remédio de marca é mais eficaz do que o genérico? Olha... Já que no genérico o farmacêutico pode trocar um pelo outro e no de marca ele não pode? Olha, se nós estivéssemos fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é certeza que o remédio genérico é o mesmo que o de marca. Inclusive, agora, os grandes fabricantes de remédios de marca estão fabricando genéricos. Estão sentindo os efeitos da concorrência. Os efeitos da concorrência. Mas como no Brasil, não posso falar generalizando, porque tem alguns laboratórios que fazem os testes, porque o genérico tem que ser testado a cada 6 meses. Para ver se ele realmente é exatamente igual ao remédio de marca. Só que esses testes não tem como a Anvisa fiscalizar. Tem que ser na consciência do dono do laboratório. E por que não tem como fiscalizar? Não tem porque pessoal. Né? Falta gente. Falta gente. E depois, às vezes, não há interesse também dos laboratórios em que eles sejam fiscalizados. Aliás, eu acho que ninguém gosta de ser fiscalizado. Ninguém gosta. Fiscalização é boa para os outros. Mas para a sociedade tem que fiscalizar. A propósito, professor, falando em fiscalização, o senhor tem uma opinião formada sobre essa questão do queijo em Uberaba? Deve-se exigir realmente o controle sanitário ou não? Ou deixar que o queijo seja produzido de qualquer jeito lá na roça, em fundo de quintal?
e colocado à venda para o consumidor sem que ele sequer saiba quem produziu aquilo e quando produziu? Olha, eu sou, não é por causa de nada, sou rigoroso em qualquer matéria de saúde. O queijo, a alimentação, é obrigatória a fiscalização. Porque nem todos se preocupam, né, em manter aquele padrão de qualidade e tal. Porque isso dá trabalho. Falta de higiene um problema seríssimo. Problema seríssimo, falta de higiene. E não é às vezes só a falta de higiene, é no transporte. Se ele não for transportado... Aquele mosquitinho que senta em cima. O mosquito ou qualquer outro bicho aí, nós falamos em larva migrans agora, mas o grande problema é a refrigeração, né? A refrigeração, ela muda a propriedade dos alimentos. Por isso que eles têm que ser refrigerados. Então, não, eu sou completamente favorável, né, a essa fiscalização rigorosa dos alimentos. Tanto é que o leite tem que ter o CIF, né, Serviço de Fiscalização Federal. Exatamente. Então, medicação, acho que qualquer coisa que lida com saúde tem que ser fiscalizada. Não entendo porque essa, né, essa resistência toda. Essa resistência. É porque resulta em gastos para quem produz, né? Porque, por exemplo, o queijo frescal tem de ser com leite pasteurizado. Aquele feito lá na fazenda não é com leite pasteurizado. E para pasteurizar gasta mais. Exatamente. Então, tem que se comprar um pasteurizador. Então você me dá razão quando eu falo que não existe milagre na face da terra? Com certeza. Tanto para remédio como para qualquer coisa. Quer dizer, tudo que é mais barato tem um motivo para ser mais barato. E às vezes até não é mais barato, né, professor? Sai mais caro depois. Porque no caso do queijo aqui em Uberaba, a não ser o queijo vendido na feira, o preço é praticamente padronizado, né? Aquele que produz sem as mínimas condições de higiene cobra o mesmo preço de um queijo da Coopervale, por exemplo. É verdade. A única coisa assim que a gente pode admitir como barato e aceitar são as coisas que vêm da China, né? Mas com exceção disso... Professor, a proposta, esse país nosso anda uma bandalheira tão grande que eu soube, terça-feira estive lá em Belo Horizonte, que a Polícia Civil fez uma grande compra de toner para toda a sua estrutura no estado e o camarada estava entregando produto chinês. Foi necessário cancelar a licitação. Pois é, tem que reformar. O Brasil precisa de uma reforma cultural. O Mao Tse-tung tentou fazer isso na China, né? Essa reforma cultural. E deu, que não deu, a China hoje é a maior potência do planeta. Comercial, por enquanto. Então, tem que haver uma reforma geral de conceitos, né? A população, o Estado tem que ser reformado. Professor, estão anunciando aí hoje que a Índia atingiu a marca de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Como alimentar esse povo, professor, com qualidade? Esse é o grande problema do século XXI, né? É a alimentação. Não vai ter comida. O senhor acredita que nós vamos nos alimentar com um comprimidinho? Não, isso não vai existir. Não chegaremos a esse ponto? Não. Só daqui uns 100, 200 anos. Mas isso é muito curto, professor, na história da humanidade. Não, 100, 200 anos? É curto. Quando for possível sintetizar todos os tipos de alimento. Mas nesse caso, Elton, o Brasil vai ser a reserva. O Brasil... Se a cana não acabar com as outras culturas? Professor? Não, eu acho que não vai acabar porque a área agricultável do país é muito grande. É muito grande. Então, o Brasil, como país de futuro, se for, eu acredito que seja, vai ser como o celeiro do mundo. O celeiro alimentar. Porque o campo, né? Professor, a gente ouve isso desde que os militares assumiram o poder. Mas a produção... Que somos o celeiro do mundo. Mas a produção de soja desse ano, né, foi a maior do mundo, né? Quer dizer, o Brasil exporta cereais, é um dos primeiros na exportação de cereais. E depois vem esse pessoal aí do MST, né, querendo invadir fazenda, porque nem é produtivo. O senhor que tem o seu lado de sociólogo,
Pode falar. Esse dinheiro fruto da exportação, que é resultado de uma mão de obra barata, provoca distribuição de renda nesse país ou concentração? Não, eu não acho que atrapalhe, né, a distribuição de renda, porque o emprego é melhor o indivíduo ganhar, não estou defendendo que ele ganhe pouco não, mas é melhor que ele ganhe do que ficar sem fazer nada. E o agronegócio, primeiro aqui eu não tenho nada a ver com isso, que eu ia explicar, não sou fazendeiro nem nada. Né? Médico adora ser fazendeiro, professor. Não, mas eu nunca me adaptei a essa vida, né? Então... Aliás, tem a explicação também, né? O sujeito gosta de se refugiar no campo em fim de semana para descansar um pouco também, né? Quem desliga o celular... hoje em dia tem que desligar o celular, né? Mas o meu não fica desligado, não. Agora, eu posso falar assim que tem pessoas que amam o campo, aquela vida rural, e tem pessoas que não, são mais citadinas, né? Eu, por exemplo, tenho um medo danado de dormir em fazenda. Principalmente agora, né? Ultimamente, né? Assaltos aí toda hora. Mas eu acho que o Brasil realmente, se continuar nessa trilha, né, ele vai ser uma grande potência. Né? Porque tem alguns setores brasileiros, por exemplo, a indústria aeronáutica, a indústria siderúrgica, né, tudo de primeira. Inclusive, muitos não sabem, a construção naval. É que precisa existir, acho que no Brasil, fiscalização, né, e seriedade. Aí ninguém vai segurar esse país, não. O senhor está falando aí do nosso poder econômico, da nossa capacidade de gerar riquezas, mas eu pergunto para o senhor, especificamente na sua área. O senhor fez aí uma crítica, entre aspas, ao medicamento genérico, porque tem gente séria e gente não séria. Nós temos investido nesta área. Poderemos ser uma potência também? Poderemos ser, inclusive existe a Fundação Oswaldo Cruz, que poucos brasileiros conhecem, que fabrica vacinas e vai fabricar genéricos. E lá pode-se confiar. É um Instituto Oswaldo, fundado pelo Oswaldo Cruz, né? Um médico que combateu a febre amarela no Rio e quase foi linchado. Né? Até teve a revolta da vacina, que chama. Quer dizer, o Instituto Oswaldo Cruz, medicina de altíssima qualidade. O Butantan, que também fabrica vacinas, é um dos melhores no mundo. E tem laboratórios de genéricos, investem muito e seríssimos. Quer dizer, aí que a fiscalização tem que entrar, né? Professor, vez ou outra nós temos ouvido aí que o Brasil está importando vacina de Cuba. Isso resulta da nossa má qualidade de vacina ou da incapacidade de produzir em larga escala? Mas qual vacina está sendo... Não, nesse momento não, mas vez ou outra fala assim, importação de vacina. Olha, de Cuba eu não aconselho não, viu, Wellington? Importar a vacina de Cuba, né? Porque o sistema lá não deu certo. Quer dizer, o que o Fidel Castro fez? Mas endeusam tanto a questão da assistência à saúde em Cuba? Não, mas é de quarta categoria, Wellington. Entendeu? E a nossa é de que categoria? A nossa seria de segunda categoria. Nossa, de segunda. Segunda categoria. Então fica imaginando que essa quarta categoria, então, professor? Não, mas não, tudo que falo. Primeiro tinha um remédio que curava vitiligo. Essa foi a maior farsa da medicina. Aí o pessoal ia daqui para Cuba porque tinha uma garrafada lá que curava vitiligo. Curava nada, o cara voltava com vitiligo. E a propósito, vitiligo tem cura, professor? Não tem. Mas há controle? Pode controlar e tem que descobrir a causa, porque tem vários fatores. Quer dizer, a medicina lá em Cuba, em matéria de saúde pública, quer dizer, de vacinação, nesse contexto, acho que você está perguntando, né? E de cuidados gerais, mas progresso médico, medicina de ponta, o Brasil está 20 anos. Porque não tem capacidade de investimento. Né? Não tem investimento e não tem, né? O sistema lá é um sistema fechado. Agora, se você me dizer, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, os países da zona do euro, por exemplo, tem medicina avançada. E o Brasil
está com a medicina avançada, só que ela não está disponível para baixa renda. Vamos citar 2 exemplos aqui. Os 2 melhores hospitais da América Latina, o Hospital Sírio-Libanês e o Einstein, faz o mesmo tipo de medicina que se faz nos Estados Unidos e no resto do mundo. Por quê? Investimento. Há um investimento. Professor, tempos atrás eu entrevistei um profissional da área de saúde que trabalha também no CAISM, que é o Hospital da Mulher, em Uberaba, e essa pessoa disse aqui, nesse programa, que 50% das jovens que são submetidas a tratamento lá no CAISM apresentam HPV. 50%. Certo. Eu achei o número alarmante e perguntei por que isso não é divulgado. Porque é uma demonstração de que o caso é muito sério. É questão até de saúde pública. Aí me disse o seguinte, não é porque o serviço público não disponibiliza vacina. Tem uma razão aí. Porque são 80 tipos de vírus de HPV. A vacina existe para 5 ou 6, no máximo. E o governo, ele não tem recursos para vacinar todas as pessoas que têm HPV. Né? Depois... Nem se o pessoal parar de roubar um pouquinho, professor? Eu não posso responder porque eu não sei qual é o tamanho do rombo, né? Aí não dá para me falar, mas eu acho que se parar... Né? Aliás, vamos até mudar a pergunta. Não parar de roubar, porque tem gente séria no contexto, né? Claro. Mas parar de investir mal em obras inacabadas. Esse é outro problema. Né? Vamos citar aqui. Parece que hoje o problema aqui é sociologia, mas é interessante, é uma matéria interessante. A Transamazônica. Quanto que o governo investiu na Transamazônica? Está zero. Né? Investe nisso, investe naquilo, mas não investe em saúde. Que é qualidade de vida. Que é a qualidade de vida. O primeiro investimento é em saúde. Nós falamos aqui que na Inglaterra, nos Estados Unidos, 20% do PIB é investido em saúde. Aqui no Brasil é 4%. Então, o SUS não faz milagres. E depois tem outro problema o SUS, né? Os processos de alta complexidade, doenças que exigem tratamentos mais rigorosos, o pessoal que paga o plano de saúde, ele vai para o SUS. Ele vai fazer tratamento no SUS e não repassa isso, porque pela lei, os planos de saúde teriam que repassar esse dinheiro gasto para o governo. É o governo que não cobra ou os planos que não pagam? Não, é a mesma coisa. Todas essas agências reguladoras, né? Agência Nacional de Saúde, Energia Elétrica e tal, isso tudo ali é um... Agora, isso é questionável também, né, professor? Se a saúde é dever do Estado... E é um direito do cidadão? E é um direito do cidadão, por isso talvez que a coisa não aconteça, né? Porque acaba virando um embate jurídico. Mais uns 10 anos no Supremo, né? Exatamente. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos aqui conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é consultor deste programa, Ponto de Vista Saúde. Professor, vamos voltar aqui àquela questão da insegurança gerada pela caligrafia dos médicos. Quando é que o Conselho Regional ou Federal de Medicina vai tomar alguma atitude em relação a isso, professor? Tem algumas receitas aí que parece que a baratinha caiu dentro do tinteiro e depois saiu andando no papel. É verdade. Antes de falar do que está sendo feito, é necessário justificar por que o médico escreve mal. Quer dizer, não é justificar, é explicar, porque é injustificável. É porque o estudante de medicina, ele não dá conta de acompanhar, às vezes, o professor. Mas e a cabeça dele dá conta? Não, ele tem que escrever aquilo. Pois é, mas a cabeça dele dá conta de acompanhar? A cabeça eu não sei, mas a mão ela consegue, né? Até eu já falei que aula não é ditado.
A aula é de raciocínio. A aula de medicina tem que ser raciocínio. O indivíduo vai no livro e estuda. Como o curso é um dos cursos mais difíceis, quer dizer, sem querer puxar a sardinha aqui para a brasa nossa, é um dos cursos mais difíceis que existe, o curso de medicina. Então, para o indivíduo poder acompanhar o que o professor falou, até só para pegar o resumo, ele tem que escrever depressa. Isso é coisa do passado, porque hoje a aula mudou um pouco o sistema, né? Hoje o professor, você vai estudar esse assunto, né? Vai na internet se você pesquisa. Antigamente, às vezes, o indivíduo nem livro tinha, né? Professor, fazendo um parêntese aqui, o senhor se referiu à internet aqui. Nós temos falado muito sobre o lixo na internet. O estudante de medicina já está em condições de fazer a seleção do que se publica na internet quando o professor diz para ele, pesquise na internet. Ele tem condição de separar o joio do trigo? Não, mas olha aqui. Por exemplo, no caso da nossa disciplina, nós temos uma aula de internet por semana. Vamos lá ensinar o aluno como ele faz a pesquisa. Ele não vai em qualquer site. Ele não pode ir em qualquer site. E mesmo indo em grandes sites, sites sérios, ele tem que ter a capacidade de discernir se aquele trabalho foi pago ou não pela indústria. Então, como é que ele descobre? Lá no finzinho, em letrinha pequenininha, está escrito: estes autores receberam grant. Grant em inglês quer dizer gorjeta, no sentido de gorjeta, do laboratório tal. Aí eu falo, pessoal, esse trabalho não serve. E quando o trabalho for financiado? Quando o trabalho for financiado, pode ser financiado, se for por instituição pública. Por exemplo, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ou a sociedade científica tal, que elas recebem, esse trabalho é mais confiável. Mas não significa também que todos os indivíduos patrocinados pela indústria sejam incorretos. Existe uma certa tendenciosidade, né? O indivíduo ganha dinheiro ali, ele quer agradar também o patrão, mas o que fala quando o indivíduo é muito honesto? Ele fala, esses resultados sugerem, ele não está falando que vai funcionar, ou podem, ou podem, em algumas condições, né, resolver um determinado tipo de problema. Quer dizer, o estudante de medicina, ele é treinado para isso, para ele poder distinguir. Agora, a internet, essa internet popular, é um verdadeiro absurdo, porque ali é um mercado, né? Parece um mercado, esses da Rua 25 de Março, né? Que tem todo tipo de mercadoria, e na internet também tem os anunciantes, né? Os vendedores de remédio, de clínica. Inclusive, eu até, quando a gente coloca o nome da pessoa no Google, colocaram como se eu fosse um urologista na internet. Eu até vou arrumar um advogado que eu vou processar o Google. Então, olha... Usar o seu nome para a publicação de artigo? Não, quando tem lá, se você põe o nome da pessoa, aparece toda a produção científica dela, série. E nesse entremeio, ele dá um endereço, como endereço, por exemplo, de urologia ou no meu nome. Sim. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso eu vou recorrer disso. E não é só eu, não. Muitas pessoas, porque como vem um currículo sério, eles incrustam alguma coisa que a gente vai pesquisar lá, vai pesquisar, por exemplo, dor na coluna. Aí eles falam uma coisa que não tem nada a ver. Então, a internet deve ser pesquisada, mas deve levar para o médico falar, será que esse trabalho científico aqui tem valor? Primeiro que não é trabalho científico, né? São clínicas que anunciam determinadas... Vamos dar um exemplo. Óleo de linhaça. Você já viu isso receitado? Todo mundo toma óleo de linhaça para isso, para aquilo, né? O Ministério da Saúde adverte que o óleo de linhaça não cura e não previne nada. Mas está lá na internet. Aí o pessoal toma óleo de linhaça. Aí é um efeito placebo, professor? É o placebão. Placebo. Professor, voltando a essa questão da receita, é até compreensível esse fato de que, por escrever muito e rapidamente durante as aulas, durante esses 5, 6 anos de estudo,
o estudante de medicina acaba realmente perdendo a identidade da sua caligrafia. Isso é compreensível. Mas nós estamos na era da informática. Por que uma receita não pode ser feita pelo computador? Exatamente. Deveria ser, até nós falamos aqui no programa, se o indivíduo ele reconhece que não tem a letra boa, E sabe que está infringindo a ética. E sabe que se mudar um medicamento, ele vai ser responsabilizado. Inclusive, vários estão tentando melhorar a letra, dos que eu conheço. Ele pode fazer receita, só que é muito mais fácil pegar uma caneta e escrever no papel, do que ligar o computador e tal, tem que imprimir, etc. Então, pode fazer pelo computador, desde que seja assinada, é claro. Sim. Assinou, acabou. Agora, é bom fazer um curso de caligrafia, né? Existem ainda cursos de caligrafia, professor? Existe. No passado isso era tão comum, em toda esquina tinha um, hoje não se vê falar nisso mais. Existe até hoje, né? Mas é só para fazer convite de casamento, né? Que é outra coisa. Só para fazer convite de casamento ou para outra situação. Agora, por exemplo, no mundo árabe, existem os calígrafos profissionais. Por quê? Por causa dos arabescos, né? Você viu os arabescos como é que são bonitos e tal. Existem profissionais. É uma arte. É uma arte aquilo. É um desenho. Então, eu acho que o indivíduo podia treinar de vez em quando, né, Wélio? Eu lembro no diocesano que tinha um tipo de papel que próprio para caligrafia. Por exemplo, para minúscula, era pequenininho. Hoje nem caderno de caligrafia não se encontra mais, né? Tá Que bom. era aquilo uma linha maior e outra menor. Isso. Né? Para a letra maiúscula e minúscula. Isso. Você sabe o que quer dizer caligrafia? Não, professor. Grafe, escrever. E cali, quer dizer belo. Então estamos devendo. É o belo. Aliás, essa admiração pelo belo está diminuindo, né? Porque tudo está virando uma... Aliás, com a modernização, as próprias escolas abandonam isso. No passado, o primeiro caderno que a gente comprava era o de caligrafia. Era uma tabuada e um caderno de caligrafia. Outra disciplina que desapareceu do curso primário, secundário, na época da ditadura era moral e cívica, né? Na minha época era civilidade. Essa é uma matéria importante, velho. É a civilidade, né? Mas, professor, quando a gente vê a forma como os donos de escola tratam os professores, não tem jeito. Dizer o quê, né? Os donos de escola estão empurrando os professores com a barriga aí há 3 meses nessa negociação salarial. E para ganhar, não sei, R$700, 800. Aí é na rede pública. Na rede particular até que é um pouquinho melhor. Tá, mas na rede pública, R$800, velho. Para aguentar menino chato, mal criado, porque muitos pais transferiram para os professores a educação dos filhos, né? E estudar, você faz curso superior, para ganhar R$800. Para apertar hoje um parafuso, não vou nem falar qualquer profissão, para apertar um parafuso, o filho ganha R$50. Então um professor universitário... O problema é que nem todos sabem apertar o parafuso, né, professor? Não, se a chave de fenda estiver calibrada, e ele sabia que tem que fazer uma força no sentido centrífugo, é fácil apertar parafuso. Mas às vezes o parafuso está lá em cima e o sujeito não vai subir. Mas outro dia um eletricista disse isso para um cidadão que o chamou para fazer um serviço, né? Na hora de cobrar, o contratante disse, mas só para fazer isso? Ele falou, se você desse conta, você não precisava ter me chamado, né? Verdade. Daí, toda profissão deve ser valorizada, né? Porque tem a sua hora. Uma vez eu fui conversar estava em dúvida, né? Porque eu gosto muito de direito também, estava estudando direito, e fui conversar com o Monsenhor Juvenal Arduino. Grande figura. Falou, Ramiro, toda profissão é importante. Por exemplo, quando o indivíduo vai preso, qual que é o profissional mais importante? É o advogado. E aí, as outras coisas são claras, né? Não precisa nem falar a profissão X.
toda a profissão é importante. Do jornalista, por exemplo. Agora, é interessante como as pessoas não gostam de fazer uma atividade que elas julgam inferior à sua capacidade, né? Por exemplo, um profissional de nível superior, no seu ambiente de trabalho, ele é incapaz de pegar a vassoura para varrer até mesmo o ambiente em que ele trabalha, né? Se a faxineira não for lá, ele fica naquela sujeira toda, mas é incapaz de pegar a vassoura. Tem coisa pior. Tem coisa pior. Funcionário público, por exemplo, ele sai da sua sala, ele não apaga a luz, velho. Quer dizer, o que é isso? É falta de cidadania, porque só pensa nele. Deixa a luz acesa, 24 horas, é só dar um toquezinho, né? Você não apaga a luz. Até quando isso acontece lá, vou lá e apago a luz, para dar um exemplo. Então, outro problema é o exemplo, né? Um professor que bebe, por exemplo, você pode confiar nele? Aí depende da quantidade, né, professor? É verdade. Mas o álcool em pequenas quantidades também, né? Tem aquele que fala que bebe pouco, mas esse pouco dele é de 10 em 10 minutos. Né? Olha, eu estou com um negócio aqui. Só para arrematar essa situação da Receita. Conselho Federal de Medicina vai apurar isso? Não, se houver denúncia, há aplicação de infração. Quer dizer, se o paciente for prejudicado, nem apenas o Conselho Federal, ele pode fazer um boletim de ocorrência. Professor, mas lá no Código de Ética não fala de o paciente ser prejudicado. Fala que a letra deve ser legível. Não é isso? É isso. Não, no Conselho de Ética, no caderno de ética não fala isso. Mas as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que tem uma validade semelhante à lei, não é lei, ela deve ser obedecida. Por exemplo, esse negócio de medicina ortomolecular, você já ouviu falar? Sim. Está proibido pelo Conselho Federal de Medicina, e o pessoal fazendo. Por quê? Porque isso é placebo. Não vale nada. São doses, megadoses de vitamina. Nós já dissemos aqui que vitamina não cura nada. Não pode, vitamina de farmácia é na alimentação que tem que obter. Então, as resoluções do Conselho Federal de Medicina... Agora, professor, por que precisa do cidadão do povo, o leigo, denunciar? Por que a própria classe médica não denuncia essas pessoas que estão contrariando a legislação do ponto de vista da própria categoria, jogando na lama a imagem da categoria? Por quê? É corporativismo? Não, eu acho que da mesma forma também que os advogados também não fazem isso. Tem muito advogado aí, tem advogados e advogados, profissionais e profissionais. Sim, toda categoria. Ninguém denuncia. Agora tem que denunciar é o prejudicado. É claro que eu acho que tem que ter fiscal. Por exemplo, poluição sonora. Até semana que vem nós vamos discutir isso. Poluição sonora, a quem cabe a fiscalização? Fiscalização cabe ao poder público. Então o poder público tem que fiscalizar. Agora, precisa do cidadão ir denunciar que tem uma banda ali perto da casa dele, que toca a noite inteira. Então, tem que ter fiscalização. Agora, a fiscalização, no caso de letra, se o sujeito não entendeu, por exemplo, farmacêutico, hospital, deve chamar o médico e falar, o que é isso? Tem que ter esse trabalho, né, na dúvida, de chamar o médico. Porque já teve caso aqui em Uberaba de uma morte por causa disso. Foi receitado um remédio Keflin, que é um antibiótico, e quem leu a receita entendeu como Kelicin. E Kelicin é um anestésico que mata, se não tiver na anestesia. Quer dizer, esse indivíduo que não entendeu, ele devia perguntar. E se for farmacêutico, aí que está o papel do farmacêutico. Ele fala, não, esse remédio aqui não é para isso. Só que como isso passa só em ambiente hospitalar, a enfermagem acaba às vezes, né, não sabendo ler, ela faz a aplicação do negócio.
Pois é, professor, nesse contexto, quantas mortes não devem ocorrer em hospitais por aí afora? Que a enfermeira não deu conta de ler a letra do médico e aplicou um remédio errado no... Pois é, mas aí tem um problema, né? Aquele caso que foi injetado vaselina, né? Aquilo não é caso médico. É, com certeza. Aquilo lá não foi. Quer dizer, quem é que é responsável por isso? A enfermagem. A enfermagem. Ou o técnico de enfermagem, que às vezes nem enfermeira. A enfermeira não ia fazer uma coisa dessas, né? É tudo fiscalização nesse país. Por exemplo, por que os grandes hospitais, esses que nós citamos agora há pouco, entre onde o vice-presidente ficou internado muitos anos, porque lá tem protocolos rígidos. Por exemplo, se ser operado, tem 15 protocolos, a gente tem que riscar. Foi feito isso. O cirurgião, ele vai chegar se tudo aquilo que está escrito foi feito. Em hospital público, tem protocolos, professor? A que eu saiba não, né? Não sei. Hospital público de qualidade tem. Por exemplo, Instituto Nacional do Câncer. Tem grandes hospitais públicos no país. Os hospitais universitários geralmente são. Eles fazem boa medicina. Inclusive, está se falando agora num turismo médico para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um centro de referência na medicina da América Latina, né? Só igualável ao México. E às vezes até com alguns lugares, estados dos Estados Unidos. Por exemplo, lá onde teve a Katrina, aquele furacão, em New Orleans, que por sinal é o estado mais atrasado dos Estados Unidos, lá a coisa é horrível, né? A medicina lá, por isso que o Obama, né, ele quer fazer o SUSão lá, porque esses pobres não têm assistência médica. E os democratas são contra. Aliás, os republicanos são contra isso. Por quê? Porque o seguro-saúde lá é dominado, as grandes dominadas pelo capital. Quer dizer, tirar 60 milhões de americanos da pobreza e da miséria em matéria de saúde é um prejuízo tremendo para o seguro-saúde. E no mundo todo, esses grandes grupos sempre tem um Dom Corleone por detrás, né? Sempre. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista está de volta. Nós vamos agora para o último bloco do programa de hoje. Professor Hamid, parece que a Folha de São Paulo trouxe aí uma publicação que está com o senhor, falando sobre verdades e mitos aí do vocabulário popular ou da crença popular em relação a algumas coisas ligadas à medicina. Foi um estudo muito sério feito pela Universidade de Stanford em relação à longevidade. Quer dizer, por que o indivíduo vive mais ou vive menos? Então, tem algumas coisas aqui interessantes que eu vou ler. Por exemplo, pessoas que mamaram no peito terão mais anos de vida. Mito. Crianças que mamam no peito têm mais chances de uma infância saudável. Verdade. Só a infância, professor? Bom, mas claro que isso tem implicações para frente, né? Porque o pessoal que mama geralmente na infância, né? Nem sempre, né, professor? Esse é outro aspecto. Crianças mais sociáveis têm mais chance de chegar à velhice com saúde. Mito. Crianças mais sociáveis. Quer dizer, nem todo indivíduo sociável ele vai viver mais. Verdade. Crianças mais responsáveis têm chance de viver mais. Isso aqui foi um estudo seríssimo, né? Rigoroso que foi feito. Depois, pessoas despreocupadas são menos estressadas, por isso tem vida longa. Aquele despreocupado que fica no bar o dia inteiro, né? Não liga para nada, não vai ter vida mais longa não, porque às vezes ele morre de alcoolismo. Pessoas que se preocupam e se cuidam mais, prolongam a vida deles. Então tem pessoas que se preocupam e se cuidam mais e prolongam a vida. Outro, acelerar a formação da criança não prejudica sua saúde. É mito.
Isso que tem que aprender inglês, tem que aprender isso, aprender judô, né? Acelerar a formação. A boa educação, durante toda a vida, ajuda a ter uma boa saúde. Quer dizer que a educação não é só num determinado momento. Agora, essa aqui é interessante, velho. Os mais tímidos morrem mais cedo. Mito. Você pode ser tímido e viver muito. Eu acho que eu tenho uns vários exemplos na família. Eu nunca ouvi falar isso, não, que os mais tímidos morrem primeiro. Porque não são sociáveis, né? O tímido é um sujeito mais retraído. Né? Quem tem poucos, mais relevantes vínculos sociais, vive mais. Ué, até essa assertiva aqui tem relação com o seguinte: quem tem muitos amigos, não tem nenhum. Quem tem só 5, poucos amigos, tem amigos mesmo. Eu acho que influi nessa assertiva aqui. Outra. Otimismo garante saúde a longo prazo. Quer dizer, um indivíduo otimista. Não, você pode me levar em qualquer lugar aí, me opere de qualquer jeito que eu não vou morrer. Mito. Expectativas realistas trazem benefícios à saúde a longo prazo. Agora essa aqui para o pessoal aí casado, gente. Divórcio diminui a expectativa de vida da mulher. Mito. Ou seja, a mulher pode versar que não tem problema, né? Não estimula, não, professor. Não, diminui a expectativa de vida, é o contrário. Certo? Se separar, aumenta, diminui a expectativa de vida. Vida da mulher, o divórcio. O divórcio pode reduzir a expectativa de vida do homem. Pode reduzir, para o homem é pior. Agora, isso aí também tudo tem os dois lados também, né, professor? Não, claro. Isso aqui, apesar de ser uma pesquisa muito séria, não quer dizer que ela vale para o Brasil. Né? Aí, não sei, eu acho que cada situação é uma situação nesse caso, não? Então, mulheres casadas vivem mais. Mito. Aqui no Brasil parece ser verdade isso. Né? Homens casados vivem mais. É o contrário. Porque a mulher dá estabilidade para o homem. Né? Manter-se produtivo, não, trabalhar demais diminui a expectativa de vida. Trabalhar muito. Mito. Tem que manter-se produtivo, ajuda a viver mais tempo. Quer dizer, o indivíduo que aposenta, o homem que aposenta, eu acho que ele diminui a expectativa de vida. Entra em depressão e tal. Mas é porque fica sem fazer nada, né, professor? Exatamente. Mas tem muito velhinho em asilo aí, precisando de ajuda, crianças em creche. Não, verdade. Né? Verdade. Até um determinado professor aí da faculdade, foi um aposentado, foi lá lhe pedir para ser recontratado e tal. Ele falou, não, aposentado é para colocar o pijama e ficar no quarto. Porque aposentado vem de aposento, né? Fica lá no quartinho dele. Esse vai morrer cedo, não tem dúvida. E eu acho que tem mais um aqui, ó. Experiências traumáticas fazem as pessoas morrerem mais cedo. Experiência traumática. Mito. Superar dificuldades faz a pessoa mais forte e aumenta suas chances de viver mais. Quer dizer, o lutador. Eu acho que essa aplica ao vice-presidente que faleceu ontem, né? Então, isso aqui é um estudo aplicável, talvez, nos Estados Unidos. Não sei se no Japão isso aqui valeria, não. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença. Estamos aí sempre. Até a próxima semana. Deus quiser. Se Deus assim o permitir. Todos vocês, muito obrigado pela audiência e até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.